Para José governar os egípcios, ele precisava falar 70 línguas, pois essa era a lei do Egito. Visto que José só falava uma língua, durante a noite antes da fala com o faraó, algo miraculoso aconteceu, e José aprendeu as 70 línguas. Você vai entender também por que o faraó chamou José de Zephanapanea, qual a importância e também qual o significado desse nome. E por fim, verá a história de Asenate, filha de Diná, que foi adotada por Potifar. Fique até o final para entender como José se tornou governante do Egito, como foi o encontro dele com Asenate e muito mais. Deixe seu gostei para eu saber que vocês estão gostando da série. Inscreva-se se é novo por aqui. Eu me chamo Hudson. E vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. José antes do faraó. Malditos os ímpios que nunca praticam uma ação totalmente boa. O mordomo-chefe descreveu José desdenhosamente como um escravo, para que fosse impossível para ele ocupar um lugar de destaque na corte, pois era uma lei nos livros de estatutos do Egito que um escravo nunca poderia sentar-se no trono como rei, nem sequer colocar o pé no estribo de um cavalo. Faraó revogou o decreto de morte que havia emitido contra os sábios do Egito e mandou chamar José. Ele impressionou seus mensageiros com cuidado, para que não se excitassem e confundissem José, tornando-o incapaz de interpretar corretamente o sonho do rei. Eles o tiraram às pressas da masmorra, mas primeiro José, por respeito ao rei, barbeou-se e vestiu roupas novas, que um anjo trouxe do paraíso, e então ele foi até o faraó. O rei estava sentado no trono real, vestido com roupas principescas, vestido com um éfode de ouro sobre o peito, e o ouro fino do éfode brilhava, e o carbúnculo, o rubi e a esmeralda brilhavam como uma tocha, e todas as pedras preciosas colocadas na cabeça do rei brilharam como um fogo ardente. E José ficou muito surpreso com a aparência do rei. O trono em que ele estava sentado era coberto de ouro e prata, e pedras de ônix, e tinha 70 degraus. Se um príncipe ou outra pessoa ilustre viesse ter uma audiência com o rei, era costume que ele avançasse e subisse até o 31º degrau do trono, e o rei descia 36 degraus e falava com ele. Mas se alguém do povo viesse conversar com o rei, ele subia apenas ao 3º degrau, e o rei descia 4 degraus de seu assento e dali se dirigia a ele. Também era costume que aquele que conhecesse todas as 70 línguas subisse os 70 degraus do trono até o topo. Mas se um homem conhecesse apenas algumas das 70 línguas, ele teria permissão para subir tantos degraus quanto os idiomas que conhecesse, fossem eles muitos ou poucos. E outro costume dos egípcios era que ninguém poderia reinar sobre eles a menos que dominasse todas as 70 línguas. Quando José chegou diante do rei, ele curvou-se até o chão e subiu ao 3º degrau, enquanto o rei sentou-se no quarto de cima e falou com José, dizendo: Ó jovem, meu servo deu testemunho a respeito de você, que você é a melhor e a mais perspicaz pessoa com quem posso consultar. Rogo-te que conceda-me os mesmos favores que concedeu este meu servo e diga-me quais são os eventos que as visões dos meus sonhos preveem. Não desejo que você não suprima nada por medo, nem me lisonjeie com palavras mentirosas, ou com palavras que me agradam. Diga-me a verdade, embora seja triste e alarmante. José perguntou primeiro ao rei de onde ele sabia que a interpretação dada pelos sábios de seu país não era verdadeira. E o faraó respondeu: Eu vi o sonho e sua interpretação juntos, e portanto eles não podem me fazer de bobo. Em sua modéstia, José negou que fosse um perito na interpretação de sonhos. Ele disse: Não está em mim, está nas mãos do Criador. E se for o desejo dele, ele me permitirá anunciar novas de paz ao faraó. E por tal modéstia ele foi recompensado com a soberania sobre o Egito, pois o Todo-Poderoso honra aqueles que o honram. Assim também Daniel foi recompensado por seu discurso a Nabucodonosor. Há um Criador no céu que revela segredos, mas quanto a mim este segredo não me foi revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer pessoa viva, mas com a intenção de que a interpretação possa ser dada a conhecer ao rei, e para que conheças o pensamento do teu coração. Então o faraó começou a contar seu sonho, mas omitiu alguns pontos e narrou outros de maneira imprecisa, a fim de poder testar os alardeados poderes de José. Mas o jovem o corrigiu e juntou os sonhos exatamente como haviam visitado o faraó durante a noite. E o rei ficou muito surpreso. José conseguiu realizar esse feito, pois havia sonhado o mesmo sonho do faraó, na mesma época que ele. Então o faraó recontou seus sonhos com todos os detalhes e circunstâncias, e precisamente como os tinha visto em seu sonho.
exceto que ele omitiu a palavra Nilo na descrição das 7 vacas magras, porque este rio era adorado pelos egípcios, e ele hesitou em dizer que tudo que é mal veio de seu Deus. Então José passou a dar ao rei a verdadeira interpretação dos 2 sonhos. Ambos foram uma revelação sobre os 7 bons anos iminentes e os 7 anos de fome que seguiriam. Na realidade, tinha sido o propósito do Criador trazer uma fome de 42 anos sobre o Egito. Mas apenas 2 anos desse período angustiante foram infligidos à terra, por causa da bênção de Jacó quando ele veio para o Egito no 2º ano de fome. Os outros 40 anos caíram sobre a terra na época do profeta Ezequiel. José fez mais do que apenas interpretar os sonhos. Quando o rei expressou dúvidas sobre a interpretação, ele lhe disse sinais e sinais. Ele disse: que isto seja um sinal para ti, de que minhas palavras são verdadeiras e meu conselho é excelente. Tua esposa, que está sentada no banco neste momento, dará à luz um filho, e você se alegrará por ele. Mas em meio à sua alegria, a triste notícia será contada a você sobre a morte de seu filho mais velho, que nasceu para você apenas 2 anos, e você precisará encontrar consolo pela perda de um no nascimento do outro. Mal José se retirou da presença do rei, quando o relato do nascimento de um filho foi levado ao faraó, e logo depois também um relato de morte de seu primogênito, que repentinamente caiu no chão e faleceu. Então ele mandou chamar todos os grandes do reino e todos os seus servos, e falou-lhes dizendo: vocês ouviram as palavras do hebraico, e viram que os sinais que ele predisse foram cumpridos. E para que eu também saiba que ele interpretou o sonho verdadeiramente, aconselho-me agora como a terra pode ser salva da devastação da fome. Olha aqui e ali se você pode encontrar um homem de sabedoria e entendimento, a quem eu possa colocar sobre a terra, pois eu estou convencido de que a terra só poderia ser salva se seguirmos o conselho do hebreu. Os nobres e os príncipes admitiram que a segurança só poderia ser garantida seguindo o conselho dado por José, e propuseram que o rei, em sua sagacidade, escolhesse um homem que considerasse a altura da grande tarefa. Então Faraó disse: se percorrêssemos e vasculhássemos a terra de ponta a ponta, não encontraríamos ninguém como José, um homem em que está o espírito do Criador. Os astrólogos, que eram seus conselheiros, objetaram dizendo: um escravo, alguém que seu atual dono adquiriu por 20 moedas de prata, você propõe nos colocar como senhor? Mas o faraó sustentou que José não era apenas um homem nascido livre, sem sombra de dúvida, mas também descendente de uma família nobre. Contudo, os príncipes do faraó não foram silenciados. Eles continuaram a manifestar sua oposição a José, dizendo: não te lembras da lei imutável dos egípcios, de que ninguém pode servir como rei ou como vice-rei a menos que fale todas as línguas dos homens? E este hebreu não conhece ninguém além de sua própria língua. E como seria possível que um homem governasse sobre nós e não pudesse nem mesmo falar a língua de nossa terra? Mande trazê-lo para cá e examine-o com respeito a todas as coisas que um governante deve saber e ter, e então decidir como parecer mais sábio aos seus olhos. O faraó cedeu, prometeu fazer o que desejassem e marcou o dia seguinte como dia para examinar José, que, entretanto, regressara à prisão, pois, por causa de sua esposa, o seu senhor temia que ele ficasse em casa, a casa dele. Durante a noite, Gabriel apareceu a José e ensinou-lhe todas as 70 línguas, e ele as adquiriu rapidamente depois que o anjo mudou seu nome de José para José. Na manhã seguinte, quando chegou à presença do faraó e dos nobres do reino, visto que conhecia cada uma das 70 línguas, subiu todos os degraus do trono real até atingir o 70º, o mais alto, no topo, onde estava o rei. E Faraó e seus príncipes se alegraram, porque José cumpriu todos os requisitos necessários para alguém que governaria o Egito. O rei disse a José: tu me deste o conselho de procurar um homem discreto e sábio, e colocá-lo sobre a terra do Egito, para que ele possa, em sua sabedoria, salvar a terra da fome. E como tu és mestre de todas as línguas do mundo, não há ninguém tão discreto e sábio como tu. Portanto, serás o segundo na terra depois do faraó, e de acordo com tua palavra, todo o meu povo entrará e irá fora. Meus príncipes e meus servos receberão de ti seu apanágio mensal. Diante de ti o povo se prostrará, somente no trono serei maior que tu. Lendas dos judeus. O governante do Egito. Agora José colheu a colheita de suas virtudes, e de acordo com a medida de seus méritos, o Criador lhe concedeu recompensa. A boca que recusou o beijo da paixão ilícita e do pecado recebeu o beijo de homenagem do povo. O pescoço que não se curvou ao pecado foi adornado com a corrente de ouro que Faraó colocou sobre ele. As mãos que não tocavam o pecado
usava um anel de sinete que o faraó tirou de sua própria mão e colocou na de José. O corpo, que não entrou em contato com o pecado, foi vestido com vestes de biços. Os pés, que não deram nenhum passo na direção do pecado, repousaram na carruagem real. E os pensamentos que se mantiveram imaculados pelo pecado foram proclamados como sabedoria. José foi empossado em sua alta posição e investido com a insígnia de seu cargo, com cerimônia solene. O rei tirou o anel de sinete da mão e colocou na mão de José, e vestiu-o com roupas principescas, e colocou uma coroa de ouro em sua cabeça, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Então ele ordenou a seus servos que fizessem José andar em sua segunda carruagem, que ia ao lado da carruagem que o rei estava sentado. E ele também o fez montar um grande e forte cavalo dos cavalos do rei. E seus servos conduziram ele pelas ruas da cidade do Egito. Músicos, nada menos que 1000 símbolos e 1000 flautas, e 5000 homens com espadas desembainhadas, brilhando no ar, formavam a vanguarda. 20.000 dos nobres do rei, cingidos com cintos de couro bordado a ouro, marcharam à direita de José, e outros tantos à esquerda dele. As mulheres e as donzelas da nobreza olhavam pelas janelas para contemplar a beleza de José, e derramaram sobre ele correntes, anéis e joias, para que ele pudesse apenas direcionar seus olhos para elas. No entanto, ele não olhou para cima, e como recompensa, o Criador o tornou à prova do mal olhado, e ele nunca teve o poder de infligir danos a nenhum de seus descendentes. Os servos do rei, precedendo, seguindo, queimaram incenso em seu caminho, e cássia, e todos os tipos de especiarias doces, e espalharam mirra e aloés onde quer que ele fosse. 20 arautos caminharam diante dele e proclamaram: Este é o homem que o rei Bate escolheu para ser o segundo depois dele, no chão diante dele. Ele morrerá a morte do rebelde contra o rei e o representante do rei. Sem demora, o povo prostrou-se e gritou: Viva o rei! E viva o deputado do rei! E José, olhando do seu cavalo para o povo e sua exultação, exclamou com os olhos voltados para os céus: Ó Iá, levanta do pó o pobre, do montouro levanta o necessitado, o homem que confia em ti. Depois que José, acompanhado pelos oficiais e príncipes do faraó, viajou por toda a cidade do Egito e viu tudo o que havia nela, ele voltou ao rei no mesmo dia. E o rei lhe deu campos e vinhas como presente, e também 3.000 talentos de prata, e 1.000 talentos de ouro, e pedras de ônix e bidélio, e muitas outras coisas caras. Além disso, o rei ordenou que todo egípcio desse um presente a José. Caso contrário, ele seria condenado à morte. Uma plataforma foi erguida na rua aberta, e ali todos depositaram seus presentes, e entre as coisas havia muitas coisas de ouro e prata, bem como pedras preciosas, levadas para lá pelo povo e também pelos grandes, pois viram que José gostava do favor do rei. Além disso, José recebeu 100 escravos do faraó, e eles deveriam cumprir todas as suas ordens, e ele próprio adquiriu muito mais, pois residia em um palácio espaçoso. Foram necessários 3 anos para construí-lo. Magnificência especial foi concedida ao salão de estado, que era sua câmara de audiências, e ao trono feito de ouro e prata incrustado com pedras preciosas, onde havia uma representação de toda a terra do Egito e do rio Nilo. E à medida que José se multiplicava em riquezas, ele também crescia em sabedoria, pois o Todo-Poderoso acrescentou a sua sabedoria para que todos pudessem amá-lo e honrá-lo. Faraó o chamou de Zephanath-Paneah, aquele que pode revelar coisas secretas com facilidade, e com isso alegra o coração do homem. Cada letra do nome Zephanath-Paneah também tem um significado. O primeiro, Zad, significa Zofé, vidente. P, para poder, redentor. Freira, para Nabi, profeta. Tav, para Tomek, apoiador. P, para Potter, intérprete de sonhos. Ain, para Arum, inteligente. Freira de Nabon, discreta. E Het, para Racan, sábio. O nome da esposa de José apontava para sua história da mesma forma. Asenate era filha de Diná e Ramor, mas foi abandonada nas fronteiras do Egito, apenas para que as pessoas soubessem quem ela era. Jacó gravou a história de sua ascendência e o seu nascimento em uma placa de ouro presa em seu pescoço. No dia em que Asenate foi exposta,
Potifar foi passear com seus servos perto da muralha da cidade e ouviram a voz de uma criança. A pedido do capitão, trouxeram-lhe o bebê, e quando ele leu a história dela na placa de ouro, decidiu adotá-la. Ele a levou para casa com ele e a criou como filha. O Aleph em Asenat significa onde Potifar era sacerdote. O Samek, para Setirá, oculto, pois ela foi mantida oculta por causa de sua extraordinária beleza. A freira, por Nohemet, pois ela chorou e implorou para que fosse libertada da casa do pagão Potifar. E o Tav, para Tamar, a perfeita, por causa de seus atos piedosos e perfeitos. Asenat salvou a vida de José quando ela ainda era uma criança de colo. Quando José foi acusado de conduta imoral pela esposa de Potifar e pelas outras mulheres, e seu mestre estava a ponto de mandá-lo enforcar, Asenat se aproximou de seu pai adotivo e garantiu-lhe sob juramento que a acusação contra José era falsa. Então disse o Todo-Poderoso: tal como tu vives, porque tentaste defender José, tu serás a mulher que dará à luz às tribos que ele foi designado para gerar. Asenat lhe deu 2 filhos, Manassés e Efraim. Durante os 7 anos de abundância, pois em tempos de fome, José absteve-se de toda a indulgência dos prazeres da vida. Eles foram criados na castidade e no temor do Todo-Poderoso por seu pai, e eram sábios e bem instruídos em todos os conhecimentos e nos assuntos de Estado, de modo que se tornaram os favoritos da corte e foram educados como os príncipes reais. Antes que a fome assolasse a terra, José encontrou uma oportunidade de prestar um grande serviço ao rei. Ele equipou um exército de 4.600 homens, fornecendo a todos os soldados escudos, lanças, capacetes e fundas. Com este exército, e auxiliado pelos servos e oficiais do rei e pelo povo do Egito, ele travou uma guerra contra Tarsis, no primeiro ano após a sua nomeação como vice-rei. O povo de Tarsis havia invadido o território dos ismaelitas, e estes, pouco em número naquela época, foram duramente pressionados e pediram ajuda ao rei do Egito contra seus inimigos. À frente de sua hoste de heróis, José marchou para a terra de Avilá, onde se juntaram a ele os ismaelitas e com forças unidas eles lutaram contra o povo de Tarsis. Derrotaram-no totalmente. Colonizaram suas terras com os ismaelitas, enquanto os homens derrotados refugiaram-se com seus irmãos em Javã. José e seu exército retornaram ao Egito e não perderam nenhum homem. Em pouco tempo, a profecia de José foi confirmada. Aquele ano e os 6 seguintes foram anos de abundância, como ele havia predito. A colheita foi tão ampla que uma única espiga produziu 2 montes de grãos, e José fez arranjos cautelosos para suprir abundantemente os anos de fome. Ele juntou todos os grãos, e na cidade situada no meio de cada distrito, armazenou os produtos ao redor e espalhou cinzas e terra sobre os alimentos acumulados no próprio solo em que haviam sido cultivados. Também conservou o grão na espiga, sendo todas essas precauções tomadas para proteção contra a podridão e mofo. Os habitantes do Egito também tentaram por conta própria. Reservaram uma parte da colheita superabundante dos 7 anos frutíferos para as necessidades do futuro. Mas quando chegou o tempo doloroso da escassez, e eles foram aos seus armazéns para trazer e entregou o grão precioso, eis que apodreceu e tornou-se impróprio para a comida. A fome rompeu sobre o povo com tal rapidez que o pão acabou inesperadamente quando eles se sentaram às suas mesas. Eles não comeram nem um pedaço de pão de farelo. Assim eles foram levados a recorrer a José e suplicar sua ajuda. E eles o admoestou, dizendo: abandonem sua lealdade a seus ídolos enganosos e digam: bendito aquele que dá pão a toda a carne. Mas eles se recusaram a negar seus deuses mentirosos e se dirigiram ao faraó apenas para ouvir dele: vá até José, faça o que ele disser. Por isso o faraó foi recompensado. O Criador concedeu-lhe uma vida longa e um longo reinado, até que ele se tornou arrogante e um castigo bem merecido sobreveio. Quando os egípcios se aproximaram de José com um pedido de pão, ele falou dizendo: não dou comida aos incircuncisos. Vá daqui e circunda-se e depois volte para cá. Eles entraram na presença do faraó e reclamaram com ele a respeito de José. Mas ele disse como antes: vá até José, vai. E eles responderam: viemos a José e ele nos falou asperamente dizendo: ide daqui, circuncidai-vos. Nós te avisamos no início que ele é hebreu e nos trairia dessa maneira. Faraó disse-lhes: ó tolos, ele não profetizou através do Espírito Santo e proclamou ao mundo inteiro
que viriam 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de escassez? 1 ou 2 anos contra o dia de sua necessidade? Chorando, eles responderam: o grão que deixamos de lado durante os anos bons apodreceu. Faraó: você não tem mais nada de farinha de ontem? Os egípcios: o próprio pão da cesta apodreceu. Faraó: por quê? Os egípcios: porque José assim quis. Faraó: ó tolos! Se a sua palavra tem poder sobre o grão, fazendo-o apodrecer quando ele deseja que apodreça, então também devemos morrer, se assim for o seu desejo em relação a nós. Vá, portanto, até ele, e faça como ele lhe ordenar.